Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse hoje, durante pronunciamento no Congresso Nacional, que não existem poderes hegemônicos e todos são parceiros pelo bem do Brasil. Essa fala aconteceu durante a sessão solene de celebração dos 35 anos da Constituição Federal e poucas horas após a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ter aprovado um projeto que impõe limites a decisões individuais de ministros do STF e também outros tribunais. Em seu discurso, Barroso também ressaltou os avanços e os direitos às minorias garantidos pela Constituição. Vamos começar essa rodada de análises com o José Maria Trindade. Zé, o que achou dessa sinalização por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte? É uma boa sinalização para o Congresso Nacional? Dá para entender que ele deu um passo atrás? Olha, esta manifestação, esta comemoração aí dos 35 anos de Constituição, né, foi um ponto importante e um apoio para uma tentativa ali de acordo de arrefecer os ânimos, né? E isso aconteceu. Eu senti que depois de encontros ali com o ministro Alexandre de Moraes e de conversas e do próprio clima, né, de comemoração dos 35 anos da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, que tem dificuldades, tem problemas, e houve, inclusive, na própria Constituição, a possibilidade de revisão que acabou não sendo aproveitada, não houve mudanças, né? Mas eu já li pelo menos 3 livros falando de dificuldades da Constituição, um deles do deputado federal Felipe, né, Orleans e Bragança. Ele traça ali que a Constituição está impedindo o desenvolvimento do país e ele dá o diagnóstico, é muito preparado, é um herdeiro de Dom Pedro, né? Que seria o príncipe do Brasil se houvesse a monarquia no Brasil, embora um tio dele tenha renunciado, isso o impediria, mas enfim, é um livro muito interessante que fala exatamente das dificuldades da Constituição. Mas hoje ela foi muito enaltecida, ela foi muito elogiada, né? E isso acabou provocando ali entre as autoridades, entre os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo, uma reflexão sobre e aí, o que é que estamos fazendo nessa briga? E houve uma redução do clima, uma diminuição desse clima alto. Mas eu acho que é o momento de discutir, os poderes. Afinal, o que quer o Congresso, o que quer o Supremo com essas disputas? Nós temos aqui uma harmonia entre poderes, mas não uma submissão entre poderes. Cada um tem que defender a sua competência, porque aí provoca o equilíbrio, né? E não há hegemonia entre poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem razão. E ele próprio disse, olha, o Congresso tem o direito de debater. Ele falou. E ele falou, olha, eu sou contra algumas propostas, mas acho que o debate vale e nós temos que debater e não há ninguém assim, não há super ministros no Supremo. Há ministros que têm ideias, que julgam, né? E é um tribunal coletivo e não monocrático e isso deve ser respeitado. É um momento importante esse debate sobre os poderes e principalmente sobre o poder judiciário. Eu costumo falar isso aqui. O Supremo é muito questionado nas decisões, mas, senhores, não nos esqueçamos do que está acontecendo em todo o país. Há juízes em cidades do interior mandando. Há juízes se unindo ao Ministério Público no interior e definindo, inclusive, onde um ponto de ônibus deve ser instalado e onde uma escola deve ser construída. Dantas, também quero te ouvir a respeito dessa fala, esse posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, a adoção de uma postura mais conciliadora de Luiz Roberto Barroso pode pacificar essa relação entre STF e Congresso Nacional, Dantas? É o que se espera, Daniel. A gestão do Barroso, ela pode ter essa marca. Se ele conseguir imprimir essa marca, fará um bem, entrará para a história, inclusive. No seu discurso de posse, ele endereçou, né, essa questão, esse atrito, esse enfrentamento institucional, essa confusão institucional por este caminho do diálogo. Então,
esta frase dele hoje deixa claro que ele não quer também, ele não acredita no Supremo, no judiciário hegemônico. Ele acredita no equilíbrio entre os poderes. Eu falei no início do programa, todas essas propostas que boa parte da imprensa interpreta como um ataque ao Supremo, na verdade são propostas que são prerrogativas do próprio Congresso, é o Congresso que legisla, e essas propostas elas vêm para somar e elas podem fazer um bem ao próprio Supremo. Quando você tira certas responsabilidades, quando você limita o poder, quando você restringe a participação política, né, a participação desses ministros no debate político, isso é bom para eles. É bom para eles. O ministro do Supremo, ele não pode estar, não pode se deixar arrastar por debate político e virar um ator político. Ele tem que cumprir ali, fazer cumprir a lei e a Constituição. Então ele não pode legislar, não pode achar que ele vai elaborar um novo Código Penal. A gente tem visto isso toda hora. Inclusive, se orgulham de dizer, né, que a proposta da mudança do Código, não sei o que, veio do ministro XYZ. Como assim? Criou-se, inclusive na gestão do Rodrigo Maia, ali o hábito de se criar grupos de trabalho com a participação de ministros. Grupos de trabalho para apresentar arcabouço de lei. Minuta de lei, de projeto. E aí, nesse grupo de trabalho, tinha ministro, tinha jurista, não sei o que. Então, não faz o menor sentido isso. Você não convida o ministro para fazer política. O ministro tem que se preocupar em cumprir a lei e, naturalmente, apontar inconsistências quando elas acontecerem. Então, assim, faz bem o Barroso, faz muito bem. Na verdade, é um sopro aí de esperança de que as nossas instituições e os nossos poderes vão se encaminhar para aquele destino previsto nesta Constituição, que não é perfeito, que tem muitas emendas, muito mais do que o necessário, mas que efetivamente é o nosso texto, é a nossa Carta Magna, é o texto que nós precisamos honrar e respeitar, especialmente os ministros. Roberto Mota. Mota, é uma sinalização do ministro Barroso que tende a arrefecer os ânimos, mas eu acredito que isso não deve interromper esse processo de discussão de eventuais mudanças no regramento da Suprema Corte. Algo não interfere nessa iniciativa por parte do Congresso, né? Eu espero que não, Daniel, porque o Brasil precisa reencontrar ou até encontrar, talvez seja encontrar pela primeira vez um equilíbrio. Não custa lembrar que nós já estamos na 7ª Constituição. Essa Constituição que está todo mundo cantando parabéns para ela, comemorando, celebrando, é a nossa 7ª. Será que a gente vai ter uma 8ª Constituição, uma 9ª, uma 10ª? Ninguém sabe. Mas, enquanto isso, a gente precisa sobreviver. Enquanto isso, nós precisamos ter a nossa liberdade respeitada. Enquanto isso, nós precisamos pagar as contas no final do mês. A gente não pode viver simplesmente para pagar imposto. Essas são questões importantes. Os 3 poderes, eles às vezes trabalham em harmonia, às vezes não. Às vezes a função deles é se vigiar mutuamente. São os tais freios e contrapesos. Cada poder tem que exercer a parte que lhe cabe, mas também ficar de olho nos outros poderes. Isso aí é o conceito da República com os 3 poderes. E é por aí que eu acho que a gente tem que ir. Cristiano Beraldo. Beraldo, o que achou dessas falas e desse posicionamento de Luiz Roberto Barroso? O que a gente pode esperar olhando para frente? Talvez o Supremo venha a engavetar algumas pautas chamadas de sensíveis, ou seria um exagero de minha parte? Eu acho que é um exagero. Eu vejo as manifestações do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, com menos otimismo, porque o ministro do Supremo, ele trabalha com as palavras, ele sabe o significado de cada palavra que escreve, cada palavra que fala.
Dizer que não há poder hegemônico e que os poderes são parceiros, trabalham em parceria, eu sinceramente acho que não é o espírito da lei. Os poderes, eles têm que se respeitar, eles têm que equilibrar um ao outro, mas cada um tem uma prerrogativa muito específica. Parceria, quando colocada nesse contexto, me sugere uma relação que não é no melhor interesse da independência entre os poderes. Esse é o conceito mais importante para que a gente tenha uma democracia equilibrada. Eu prefiro viver num país onde um ministro de uma corte superior não seja parceiro do deputado, não seja parceiro do senador, mas que eles convivam num ambiente de respeito e que cada um execute o seu trabalho com todo vigor, com toda a dedicação e, sobretudo, com toda a liberdade que lhe cabe, dentro das responsabilidades, dos limites que a Constituição impõe. É disso que se trata. Não é de parceria, mas sim de respeito. Acho que a gente vai ter que continuar observando, entender na prática o que essas palavras querem dizer, porque o Congresso não pode mais ficar acovardado. Deputados e senadores precisam ter coragem, mesmo aqueles que, de alguma forma, acham que têm seus interesses particulares, pessoais, nas mãos dos ministros do Supremo. Se eles têm algum receio, que não voltem à vida pública para exercer papel, seja no Senado, seja na Câmara. Porque, de novo, precisamos de gente corajosa ali que possa garantir, dentro das regras estabelecidas pela Constituição, a independência de todos os poderes.